E eu quero aqui agradecer a vinda de todo o corpo técnico aqui do LabClim, deputado Cristiano, deputado Dan Câmara, que é o laboratório do clima da nossa UEA. E eu não consigo ver hoje, planejamento estratégico de Estado sem olhar para os fatores climáticos. Então, a vinda hoje aqui do LabClim é para sensibilizar esta casa, deputado Rosenha, deputada Alessandra, que para o próximo ano, este laboratório precisa continuar produzindo, e ainda mais, nós temos que estruturá-lo, aportar recursos do Estado, porque hoje não existe possibilidade, deputado Cristiano D'Angelo, principalmente no interior, de políticas públicas sem um planejamento estratégico com informações precisas do nosso clima. Então, eu quero convidar aqui o professor Francis Wagner para que possa fazer o uso da fala na sessão de tempo, para que fique registrado nos anais desta casa a importância e que ele possa falar pelo tempo do nosso PSD. Agradeço desde já o deputado Rosinha, deputada Alessandra, pela sessão de tempo também conjunta com esse deputado. Por favor, professor. Olá, muito bom dia para todos. Eu sou Francis Wagner Correia, professor de Meteorologia da Universidade do Estado do Amazonas. E eu queria, em primeiro lugar, agradecer imensamente essa casa, a Assembleia, por convidar a academia, a UEA, a meteorologia, ou também o Laboratório de Modelagem Climática da UEA, para estar aqui, para falar um pouco para vocês sobre a estiagem de 2026, o diagnóstico e o prognóstico da seca para 2026, e também falar um pouco sobre os produtos e pesquisas feitas no laboratório para tentar minimizar os impactos sobre a sociedade, a economia, o transporte fluvial modal, a produção, a economia, voltado com a questão da seca no Amazonas. Eu trouxe aqui um breve slide para passar para vocês. Queria que alguém pudesse colocar aí no telão. E, como eu falei, a ideia nossa aqui é mostrar que hoje no Amazonas se faz ciência e tecnologia de alto nível, focado para as questões climáticas, ambientais, e o laboratório tem sido de grande importância para minimizar esses impactos de secas e enchentes aqui na região amazônica. Por favor, técnica, se puder colocar os slides por parte da... Está baixando o slide. Perfeito. E também eu queria, desde já, agradecer ao deputado Wilker Barreto pelo tempo cedido aqui na tribuna, ao laboratório da UEA, e mostrar para vocês o quanto é importante. E vamos lá, gente. O nosso título que eu botei para vocês aqui, rapidamente, é o Prognóstico Climático para estiagem 2026 no Amazonas. Próximo. Eu sou o Francis Wagner Correia, professor de Meteorologia. Eu coordeno o LabClim, que é o Laboratório de Modelagem Climática, e faço parte do Comitê Técnico Científico de Enfrentamento à Estiagem e Mudanças Climáticas do Governo do Estado do Amazonas. Próximo. Todo mundo sabe que tem sido um grande drama nosso saber que vai ter um chamado mega El Niño em 2026. E a pergunta para vocês: qual vai ser o impacto desse El Niño no clima da Amazônia, sobre os ribeirinhos e todos nós? Esse El Niño é fake news ou é verdade? O que fala a academia? Vamos ver agora. Próximo. Para quem não sabe, o El Niño é um evento normal que acontece há milhares de anos no planeta e está associado com o aquecimento do Pacífico e que perturba toda a circulação atmosférica, causando secas severas e estiagem na região amazônica, nordeste do país, e enchente no sul do país. Próximo. E esse El Niño tem causado impacto vários anos, como 2023, 2024, causando impacto severo em todo o estado do Amazonas, como mostra o caso de 2023 e 2024, lá na Marinha do Davi. Próximo. E a Amazônia tornou-se palco mundial desse impacto ambiental, causando impacto na ecologia,
no comércio, transporte fluvial modal, Zona Franca de Manaus e assim, trazendo grande prejuízo para toda a economia do estado do Amazonas. Próximo. Preocupado com isso, foi criado em 2016 o Laboratório de Modelagem Climática da UEA, com recurso lá atrás da FAPESP e FAPEAM, e esse laboratório hoje criou modelos matemáticos capazes de simular chuva, temperatura, ele criou modelos hidrológicos capazes de prever o nível dos rios, as vazões, modelos de IA e continua apoiando a formação de alunos a nível de graduação, mestrado e doutorado na UEA. Próximo. A minha equipe aqui fantástica, que está aqui no auditório com vocês, formado por modeladores matemáticos, meteorologistas, hidrólogos, pessoal de TI, que me ajuda dia e noite a fazer as previsões para vocês. Próximo. E o laboratório faz parte do Comitê Técnico Científico, que dá os parâmetros para nortear toda a comunidade e minimizar os impactos das secas existentes no Amazonas. Próximo. O que o laboratório faz hoje de forma prática, gente? Nós fazemos as previsões dos El Niños e La Niñas com antecedência de meses para o Amazonas, fazemos as previsões de chuva e temperatura para toda a bacia amazônica, fazemos as previsões dos níveis dos rios para cada calha, Solimões, Negro, Amazonas, Japurá, Purus, fazemos as projeções hidrológicas para minimizar os impactos da seca no Amazonas, apoiamos o planejamento de navegação, logística e produção industrial no Amazonas e continuamos formando o pessoal a nível qualificado, mestrado e doutorado na Universidade do Estado do Amazonas. Próximo. E aí, qual é o impacto da estiagem desse ano? Vamos mostrar para vocês o que se espera para 2026, agora agosto, setembro, outubro e novembro, do impacto da estiagem e o que está fazendo o LabClean para minimizar esses impactos. Próximo. Primeira coisa que o LabClean faz é monitorar um parâmetro de grande importância, que é a temperatura da superfície do mar. O El Niño já está configurado esse ano, desde junho, no planeta. E essa semana ele atingiu a temperatura de 1,8 graus centígrados acima da média. Isto é, já estamos com o El Niño forte configurado na região. Próximo. E a previsão do LabClean e da NOAA é que agora setembro, outubro e novembro o El Niño vai passar da categoria forte para muito forte, deputado Hilker. Isso é lamentável, mas é a previsão do LabClean. De forte para muito forte, setembro, outubro e novembro. Professor, daquelas previsões que eu tive a oportunidade de presenciar lá na Suframa, elas estão mais severas do que foi mostradas lá? Exatamente, o cenário mudou. Nós rodamos os nossos modelos matemáticos e temos um novo cenário que eu vou mostrar para vocês aqui agora, que está um pouco mais preocupante para esse ano de 2026. Próximo. O LabClean, colegas, faz o monitoramento das chuvas. Essa figura que está aí é o que eu chamo de anomalia de chuva para a bacia amazônica. Onde está em azul, chuvas acima da média, e onde está em vermelho, chuvas abaixo da média em toda a bacia amazônica. O que está preocupante hoje? O El Niño já está atuando e levando menos chuvas na parte central e norte da bacia amazônica, na parte da bacia do Negro e grande parte de Solimões. Isso está impactando a queda do Rio Negro aqui em Manaus. Próximo. Aqui é apenas um pequeno zoom no estado do Amazonas, mostrando que toda aquela calha norte lá, já estamos com chuvas abaixo da média e Manaus já está sentindo os efeitos dessa mudança climática pelo El Niño. Próximo. Previsão, além do diagnóstico das chuvas, o laboratório faz a previsão de chuvas para agosto, setembro e outubro de 2026. Nós temos ali em amarelo e vermelho chuvas abaixo da média em grande parte da bacia amazônica e a previsão do laboratório, deputado, é que nós teremos chuva de 26% abaixo da média em grande parte do Amazonas, da Amazônia, e chegando a 35% no mês de outubro abaixo da média. Temos que nos preparar para essa seca intensa em 2026. Próximo. Com a temperatura do ar já está quente em Manaus, vai esquentar mais ainda no mês de setembro
e no mês de outubro. A previsão é que teremos 1,5 grau a mais na média da bacia e 2,2 graus acima da média para a bacia amazônica de temperatura por causa do fenômeno El Niño. Próximo. O laboratório, pessoal, além de fazer o monitoramento da chuva e temperatura, ele monitora, com apoio de parceiros, os níveis dos rios. Esse é o cotagrama da cidade de Manaus, do Rio Negro, para ontem, como está. O Rio Negro em Manaus ontem estava com 25,84 metros. Por enquanto, ele continua caindo a uma taxa de quase 10 centímetros por dia, mas está dentro da normalidade para o período. Rio Negro e Manaus está dentro da normalidade para o período por enquanto. Próximo. Solimões, lá em Tabatinga. O rio já começou a descer desde abril, uma taxa mais ou menos ali de 11 centímetros por dia, mas está dentro da normalidade para o período, por enquanto, dentro do padrão normal. Próximo. O rio Amazonas em Itacoatiara, tão preocupante para a gente. O rio também já está em queda, o rio Itacoatiara, porém, por enquanto, dentro da normalidade para o período próximo daquela faixa ali branca, que é o que corresponde à normalidade para a região aqui de Itacoatiara. Tudo por enquanto dentro do padrão normal, mas em queda acentuada. Próximo. E por fim, um rio que muito nos preocupa, que é o rio Madeira, lá em Humaitá. Esse rio está tranquilo, deputado. Ele está bem acima da normalidade. Acreditamos que não vai ter uma seca severa lá no rio Madeira durante esse ano de 2026. Próximo. E aqui, caros deputados, uma grande alegria nossa, falar para vocês, são modelos matemáticos que foram construídos dentro do LabClean, deputado, para fazer a previsão de 3, 4 meses para frente. Nós temos aqui um modelo chamado estocástico IRA, que ele consegue simular o nível do rio em centímetros, numa escala de 3, 4 meses para frente. E a previsão do laboratório para Manaus é que nós teremos aqui, lá em setembro, outubro, o nível do Rio Negro em Manaus ainda dentro do padrão normal para o período. Vai cair, mas teremos até, por exemplo, setembro, outubro, uma previsão de um nível do rio aí em torno de 20 metros dentro da normalidade. Próximo. Esse aqui, colegas, é um outro modelo matemático feito com inteligência artificial, feito na academia, na UEA, para prever o nível do Rio Negro em Manaus. Nós rodamos o modelo no dia 10 de agosto, para a previsão até mais ou menos outubro, aquela linha lá vermelha lá. O modelo de A está prevendo que vai ter uma queda do Rio Negro em Manaus, mas por enquanto, até setembro ali, dentro da normalidade, um pouco abaixo da mediana, com a previsão de setembro de 19 metros, o Rio Negro em Manaus. Se continuar essa taxa caindo aí, ele poderá, deputado, em outubro, novembro, atingir aquela faixa lá amarela, que é uma faixa de alerta e de risco para a navegabilidade aqui em Manaus, naquele padrão. Próximo. E aqui a previsão para Itacoatiara, o rio Amazonas. A previsão para Itacoatiara é que setembro e outubro o rio vai estar ali a um pouco abaixo da normalidade para aquela região. E em outubro pode atingir uma faixa ali quase na amarela, que é uma faixa de atenção para Itacoatiara. Temos que ter cautela e atenção para o rio Amazonas, lá em Itacoatiara. Próximo. E a pedido de várias empresas, instituições preocupadas, deputado, com a navegabilidade e a chegada dos navios em Sul em Manaus, aqui em 2026, nós fizemos um esforço enorme para fazer uma projeção até dezembro do nível do Rio Negro em Manaus. Então, colegas, ali são possíveis cenários da mínima do Rio Negro em Manaus que pode acontecer esse ano. Nós temos ali, caso tenhamos um El Niño extremo, a cota vai estar 14,64. Caso temos um El Niño forte, 14,37. Moderado, 17,51 metros, o nível do Rio Negro em Manaus. E se for da normalidade, 18,54 metros. O que quer dizer isso aqui, pessoal, em resumo científico? É que possivelmente, caso tenhamos um El Niño forte, lá em outubro, novembro, nós podemos ter restrição para os calados dos navios que chegam em Manaus. E isso quer dizer, teremos que nos preparar
para uma operação de transbordo lá em Itacoatiara, para garantir que Manaus não fique desabastecida, tanto o polo industrial como o comércio. E esse dado, deputado, é um orgulho falar que é feito pelo LabClean e pela Universidade do Estado do Amazonas. Próximo. Praticamente aqui é um resumo que eu vou deixar com vocês, que eu acabei de falar. Nós temos já o EUNIL configurado na categoria forte, e ele vai migrar setembro e outubro para a categoria muito forte. A previsão de chuvas, o que está nos preocupando é que está a parte central norte da bacia abaixo da média, isso vai fazer com que o rio despenque. As temperaturas do ar devem aumentar mais ainda em setembro e outubro, 1,2, 2,2 graus. A parte hidrológica do Rio Negro, nas bacias ali, está em recessão intensa na parte central norte, que vai impactar Manaus. E as previsões hidrológicas, tanto para o Rio Negro e Manaus, quanto para o Rio São Luís, Itacoatiara, o Rio Amazonas, é que tudo vai depender da intensidade e da magnitude do El Niño. E o resumo geral é que esse ano 2026, certamente, nós vamos ter uma seca intensa, não similar, isso aqui é importante falar, não similar a 2023, nem 2024, mas vai ter uma seca intensa. Próximo, estou quase fechando. Queria agradecer a minha equipe aqui fantástica de estudantes de graduação, mestrado, doutorado, TI, que me ajudam dia e noite para o LabClean. Queria agradecer imensamente ao diretor da Escola Superior de Tecnologia, Jucimar Maia, pelo apoio ao LabClean. Eu queria agradecer imensamente ao reitor da Universidade do Estado do Amazonas, André Zogaíbe, por todo o apoio e confiança ao LabClean. Também queria agradecer aqui a FAPEAM, que até o momento tem nos ajudado no apoio às bolsas, serviços, data center do LabClean, e dizer que esses recursos da FAPEAM são muito bem-vindos. Deputado, vai ter um prazo limite que vai acabar, agora final desse ano, e nós estamos tentando conseguir a parceria, apoio, com instituições privadas, assembleia, públicas, para conseguir apoio para manter o LabClean nos próximos anos e garantir a expansão das previsões e, o mais importante, ter informação de qualidade científica e tecnológica para minimizar os impactos para os ribeirinhos, que são os mais afetados na bacia amazônica. E, finalmente, o último slide. Todos que não conhecem o LabClean, a partir de agora, nós temos aqui um QR Code. Você pode seguir o LabClean. Lá vai estar os boletins hidroclimáticos, vai estar as previsões, os alertas, e você vai ter em primeira mão toda a informação climática e hidrológica e a previsão para o Amazonas. E eu queria concluir mais uma vez, agradecer a todos vocês, à Assembleia, ao deputado Rico Barreto pela oportunidade, e o LabClean está à disposição de todos vocês para ajudar no que for preciso. Muito obrigado pela oportunidade, deputado. Eu que agradeço as falas do professor Francis Wagner, hoje na Assembleia Legislativa, para trazer ao conhecimento desta casa a importância do trabalho que faz o LabClean para a sociedade amazonense. E que ficarmos atentos. E nós vamos trabalhar para a manutenção dessa parceria com a FAPEAM. E ainda, este semestre, ainda no final desse último trimestre, melhor dizendo, professor, voltar a esta casa, porque nós temos que também mostrar para os deputados a importância, delegado Pérez, da construção do prédio do LabClean. Ter informações sobre o clima da nossa região é fundamental, deputada Brena, para que nós possamos ter as tomadas de decisões. As falas hoje do professor Francis reforça a necessidade da Defesa Civil via esta casa e dizer quais ações serão feitas para mitigar os efeitos da seca para os nossos irmãos do interior. Isso está claro, como bem falou aqui o professor, nós ainda não chegamos no ponto alto do El Niño. O El Niño ainda vai machucar muito ainda em função do calor. E, obviamente, a vazante deixa a água potável muito distante das comunidades ribeirinhas, e essas confirmações científicas trazidas aqui pelo LabClean reforçam a necessidade desta casa discutir a matéria. E também eu queria convidar o professor para que possa aqui vir à mesa, em nome da Assembleia Legislativa, receber uma homenagem desta casa
pelos serviços prestados pelo LabClean ao povo do Amazonas. Ponto 2, vocês acabam Assembleia pela Legislativa do Estado do Amazonas, Laboratório de Modelagem do Sistema Climático Terrestre, LabClean, da Universidade do Estado do Amazonas, UEA, em reconhecimento à relevante contribuição científica e técnica no monitoramento, modelagem e elaboração de projeções climáticas e hidroclimáticas, contribuindo para o conhecimento e prevenção e o enfrentamento dos eventos climáticos extremos no Estado do Amazonas. Manaus, 19 de agosto de 2026, assinam o presidente desta Casa, deputado adjunto Afonso, e o deputado que vos fala, proponente, deputado Wilker Barreto. Esta singela homenagem é extensiva a todos os membros do LabClean e a nossa querida UEA. Eu agradeço, por vontade. Eu agradeço, professor, mais uma vez a vossa vinda. Tenho certeza que não será a última, porque nós, se depender desse deputado, nós vamos trazer o assunto do LabClean cada vez mais ao conhecimento desta Casa da sociedade, porque eu sei que se vocês tiverem os recursos necessários, vocês continuarão cada vez mais contribuindo e aperfeiçoando as informações que nós precisamos. Não somente as políticas públicas, mas o comércio, a sociedade como um todo.